Agora vocês sentem um pouquinho aí que vovô vai contar uma história, vai ler uma história para vocês, tá bom? Eu quero ler uma história que fala da época da vinda de Jesus, do Natal. Era uma vez em uma pequena vila, um pai amoroso chamava Jonas. Ele tinha 2 filhos, Ana e Pedro, e ele amava profundamente os 2. Jonas era conhecido como uma pessoa muito generosa, bondosa, que gostava de dar presentes, mas ele não tinha muito recurso. E ele tinha muito cuidado com a família, gostava muito da sua família. Com a aproximação do Natal, Jonas decidiu preparar um presente que fosse especial para os filhos. Ele queria que eles compreendessem o verdadeiro significado do Natal e a importância da herança que ele desejava deixar para os filhos. Ele queria deixar uma herança. E Jonas passou uma semana toda trabalhando e preparando 2 baús de madeira. Ele era um carpinteiro e sabia trabalhar bem. E dentro de cada baú ele colocou uma Bíblia, uma vela e uma carta feita à mão. Uma Bíblia representando, simbolizando o sentido da palavra de Deus, uma vela que ia representar a luz de Cristo para eles, e uma carta escrita à mão que expressava um amor, o seu amor compartilhando com a sabedoria para a vida. Na véspera do Natal, após eles terem um momento de família, de jantar, Jonas chamou Ana e Pedro e entregou-lhes os baús. Curiosos e emocionados, eles abriram os presentes e encontraram os itens cuidadosamente selecionados pelo seu pai. Jonas explicou: meus queridos filhos, eu não tenho muitos recursos, mas este baú contém a herança mais valiosa que eu posso oferecer a vocês. A Bíblia é a palavra de Deus, que guiará os passos de vocês e ensinará o caminho da verdade. A vela representa a luz de Cristo, que ilumina as nossas vidas e nos mostra o caminho a seguir. E a carta é uma expressão do meu amor por vocês e dos ensinamentos que desejo compartilhar para vocês. Ana, com os olhos brilhantes, perguntou: papai, por que você escolheu esses presentes? Jonas sorriu e respondeu: o Natal é o momento em que celebramos o maior presente que a humanidade já recebeu. Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é a nossa herança celestial, o presente que o Pai do céu nos deu para que pudéssemos ser seus filhos e viver em comunhão com Ele. Eu quero que vocês sempre se lembrem desse presente e valorizem essa herança espiritual acima de todas as coisas materiais, mais do que tudo que vocês conquistarem nesse mundo. Pedro, refletindo sobre as palavras do pai, ele disse: então, papai, a verdadeira herança que o Pai do céu nos deu no Natal é Jesus?
Jonas assentiu com a cabeça assim e disse: exatamente, meu filho, Jesus é a nossa herança eterna. Ao recebê-lo em nossos corações, nós recebemos a condição de sermos feitos filhos de Deus. Filhos que compartilham de todas as bênçãos que Ele tem para nós. Naquela noite, Ana e Pedro compreenderam o profundo significado do Natal e a importância da herança espiritual que seu pai lhes havia transmitido. Eles decidiram juntos, o Pedro e a Ana decidiram seguir os ensinamentos da Bíblia e deixar que a luz de Cristo brilhasse em suas vidas e honrar o legado de amor e fé que receberam de seu pai. E assim, a família de Jonas celebrou o Natal como um novo entendimento, agradecendo a Deus pelo presente indescritível de seu filho, pela herança eterna que ele nos concedeu. Jesus é o presente de Deus e a nossa herança de salvação. Nós só podemos ser feitos filhos de Deus por meio de Jesus. Por meio dele, nós ganhamos a revelação de que a morte de Jesus foi a nossa morte. E a ressurreição de Jesus é quando ele nos faz novas criaturas. Nós nascemos descendentes de Adão, e Deus, por meio do seu Filho, desmanchou a herança de Adão, aquilo que nós herdamos de Adão, e nos deu uma herança espiritual em Cristo. E é assim que nós entendemos o Natal. Jesus veio para nos fazer novas criaturas e numa herança maior do que a vinda de Jesus a este mundo. Eu fico muito contente de falar para as minhas netas. Eu tenho outros netos que não estão aqui hoje, mas as minhas duas netas, para que vocês saibam que a maior herança que eu posso deixar para vocês é a pessoa de Jesus Cristo. É o que Ele fez e faz por nós, para que nós nos tornemos, para que nós sejamos novas criaturas, mas novas pessoas, porque a gente nasceu errado e em Cristo Ele conserta tudo. Vovó, tem uma pergunta. Qual é a pergunta, querida? O pai trabalhava só na casa ou ele trabalhava também em outros lugares? Ele trabalhava em outro lugar e também trabalhava em casa, ajudava em casa, né? Ele era um carpinteiro que tinha a sua oficina, fazia móveis, e ele quis fazer um baú para representar um presente com aquelas 3 coisas, não é? A Bíblia, a vela e a carta que ele deixou como uma herança, como um legado para os filhos. Eu tenho uma pergunta. Por isso o Natal e a Páscoa é o dia do nascimento, Natal de Jesus, e a Páscoa é por causa que ele morreu e ressuscitou? É isso mesmo, Vitória. O nascimento é quando Deus vem habitar conosco. Ele veio como uma criança, nasceu de uma maneira bem simples e depois ele realizou um ministério aqui e foi para a cruz e morreu e ressuscitou. E a morte e ressurreição é quando nós comemoramos a Páscoa, que é a festa mais importante da nossa fé, que é quando ele fez a obra da salvação. Era isso que vocês queriam saber? Eu amo demais vocês. Olá, que prazer, que alegria estarmos outra vez aqui no nosso Café e Fé, onde sempre nós anunciamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz,
onde falamos do Deus que se encarnou, se fez gente para nos salvar, do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Hoje nós estamos aqui com a família, com minha esposa, filhas, netas, para conversar um pouco sobre a maior herança, o maior presente que Deus deu à humanidade. Jesus é o grande presente. E você já recebeu a sua herança em Cristo? Então, pegue o seu cafezinho, porque o nosso café vai começar agora. Até já! Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O que uma pessoa precisa fazer para herdar? Essa foi uma das questões levantadas algumas vezes no ministério de Jesus, mas pelo menos 2 vezes foi registrada. A primeira delas foi um certo homem intérprete da lei. Ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e ele então disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse é um conceito extremamente, vamos dizer, econômico, matemático. Fazer para herdar. Herança ninguém faz. Herança se recebe em consequência de um parentesco, de uma relação familiar. Nós não somos herdeiros porque fizemos alguma coisa. Nós somos herdeiros porque pertencemos a uma família. Essa pergunta foi de novo feita a Jesus por um jovem de qualidade, que ele disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Muita gente quer saber como vai herdar, através de que expediente. Mas o Evangelho trata de um assunto de família. A Bíblia nos diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é uma questão de consanguineidade, não nasceram da carne, não é uma questão de instinto, e não nasceram da própria vontade, da volição humana, mas de Deus. Mas nasceram porque Deus providenciou esse nascimento. E esse nascimento veio por meio de Cristo. Aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E como filhos, nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Aliás, a Bíblia diz que Cristo é o herdeiro e nós somos os co-herdeiros juntamente com Cristo. E a Bíblia chega a dizer assim: tudo é vosso, e vós de Cristo,
e Cristo de Deus. O grande presente de Deus à humanidade caída foi a vinda de Jesus Cristo a este mundo. O Deus que se encarna e que vem nessa encarnação encarnando o amor furioso, o amor absoluto de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está o grande legado, aqui está a grande herança. Ele nos faz filhos por meio da obra de Jesus Cristo. Eu tenho batido aqui no Café e Fé, numa tecla assim insistente, que é o desmanche da velha criação, o desmanche de Adão, a desconstrução do sistema meritocrático de Adão, que nos faz pessoas arrogantes, ensoberbecidas, pessoas autônomas, e que mantém este mundo em uma situação de guerra, uma situação de conflitos, uma situação de toma lá da cá, isto que tem gerado todo este caos. Mas quando os anjos vieram anunciar aos pastores, eles vieram dizendo que havia chegado uma criança neste mundo. E eles disseram paz na terra, entre os homens, a quem Deus quer bem. Este evangelho, ele muda a nossa estrutura, ele muda a centralidade do nosso eu. Essa humanidade caída precisa ser trocada. E Jesus Cristo veio com esse objetivo. Primeiro vemos uma criança envolta em cueiros, deitada numa manjedoura, e isto é simplesmente muito insignificante, um Deus de fraldas, um Deus contido dentro de um coxo de animais. É pífio, é uma coisa que a gente nem pode imaginar, mas ali estava contido todo o poder regenerador e transformador para a humanidade. Jesus Cristo esteve aqui 33 anos, realizando obras, mas a mais importante de todas foi aquele dia quando ele foi levantado numa cruz e foi crucificado e morreu uma morte que não era dele, era a nossa morte. Aquele momento, aquela hora, ele mesmo disse, para esta hora eu vim, foi a hora mais importante do universo, quando ele desmanchou a natureza, a humanidade velha, matando juntamente com ele o nosso velho Adão, para que na ressurreição ele nos dê o novo nascimento, a nova natureza, o novo homem. O Natal é a encarnação de Deus para, na cruz, ele poder realizar a mais profunda obra que podia acontecer na sua e na minha vida. Nós precisamos entender que aqueles que recebem a Cristo recebem a herança da vida eterna. A vida que nós herdamos de Adão, ela termina na lápide, aqui jaz. Termina nesta existência,
Mas, se não tivermos a Cristo, nós temos uma eternidade terrível, maligna, de trevas. Não tente ofuscar essa verdade. Ou tem a vida eterna em Cristo Jesus e no céu, ou tem uma eternidade na perdição. E o que eu gostaria de deixar com vocês aqui é que o Evangelho propõe uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Eu dou graças ao Senhor porque um dia eu fui capturado pela revelação do Evangelho e eu saí da religião e entrei no reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus Cristo veio a este mundo não para fazer de nós religiosos, mas para nos tornar novas criaturas. Este é o legado mais importante que eu posso dizer a você nesse Natal. Eu gostaria que você conhecesse Jesus Cristo. Não é um sistema católico, nem protestante, nem evangélico, nem espírita, nem placa nenhuma. O que importa é o ser nova criatura em Cristo Jesus. Nem a circuncisão, diz Paulo, nem a incircuncisão, mas ser uma nova criatura. E é por meio de Cristo que nós ganhamos essa herança. Herança vem para a família, para os filhos. Você já nasceu de novo? Já nasceu na família de Deus? Eu espero que a sua vida experimente de fato. Você creia no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo estava numa prisão e ele teve um contato com o carcereiro que tentava se matar, e ele disse: não faça isto. E o carcereiro pergunta para ele: o que eu devo fazer? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E eu espero que a sua experiência nesse Natal seja realmente da vida de Cristo, o maior presente que veio ao mundo. Eu tive o privilégio de poder falar hoje com minhas netas sobre a questão da herança, e aqui está parte da minha herança, a família. Eu queria compartilhar isso com vocês, a importância do que é a família, que é presente de Deus, os filhos. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o galardão. E aqui nós estamos já com esta parte da família, que eu tenho o privilégio de compartilhar da alegria da vinda de Jesus Cristo nas nossas vidas. E eu estava aqui olhando uma história que há um quadro aqui na nossa sala, que ele é uma herança de família. Ele foi pintado por um grande pintor brasileiro, Augusto Miller. Tem vários quadros no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro.
E este quadro ele pintou quando ele estava estudando a pintura, e ele fez isto como uma réplica de Rafael Sanzio, da Sagrada Família, e que estamos agora na época do Natal, lembrando. E este quadro foi dado à irmã da minha bisavó, e que era irmã dele, e foi passado para uma tia e depois chegou até mim. É uma herança de família. E nós temos muita alegria de pensar que um presente, uma herança que vem, a gente passar isso para os outros. Eu espero que ele continue na nossa família, alguém vai receber, e que o grande presente, a grande herança que eu tenho é Jesus Cristo, o presente de Deus para as nossas vidas. E esse legado que foi passado para nós, para os nossos filhos, eu espero também para os nossos netos, que é Cristo em nós, não uma religião, não um sistema de controle, mas exatamente a pessoa de Jesus Cristo, que nos liberta e que nos faz novas criaturas. Este é o grande presente que nós ganhamos, a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero transmitir a vocês o meu abraço de sempre, aquele abraço que a gente dá de coração para coração, e hoje junto com a minha família, minha esposa Carmen, minha filha Thelma, a minha filha Isabela, a neta Vitória e Laura. Os outros não puderam chegar hoje, mas estão presentes aqui conosco. Tenho mais 3 netos, mais um filho, e nora e genro, que são parte de uma família que Deus nos deu. Quero deixar então para vocês um Feliz Natal e que Deus abençoe no próximo ano, para a glória de Jesus.